Golias era gigante. Davi, nem tanto. Mas o que realmente derrubou o campeão filisteu? Dica: não foi só a pedra. Em menos de 10 minutos, a gente sai do texto, entende o contexto e leva essa história para a vida real, sem armadura pesada e sem enrolação. A história está em 1 Samuel 17. O cenário é o Vale de Elá. De um lado, o exército de Israel. Do outro, os filisteus. Em vez de batalha total, entra em cena a ideia do campeão, um lutador representando todo o exército. É aí que aparece Golias, um guerreiro gigantesco e totalmente equipado. Couraça pesada, lança parecendo uma viga e um escudeiro só para abrir caminho. O objetivo é psicológico, intimidar antes de lutar. Por 40 dias, de manhã e à tarde, ele repete o mesmo desafio. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, nós nos rendemos. Se eu vencer, vocês se rendem. Resultado: medo, hesitação e muito silêncio do lado de Israel. Nesse clima, Davi entra na história quase por acaso. Ele é o caçula de Jessé, pastor de ovelhas em Belém. Não vai ao campo de batalha como soldado. Vai levar pão e queijo para os irmãos, a pedido do pai. Davi chega, escuta a provocação de Golias e faz a pergunta que ninguém queria fazer. Por que ninguém vai? Isso não é arrogância, é senso de missão. Davi enxerga que o confronto não é só sobre tamanho e armadura, mas sobre propósito e coragem. Levam Davi ao rei Saul. O rei olha para ele e pensa: coragem ele tem, mas experiência, nem tanto. Mesmo assim, Saul oferece sua própria armadura menos um upgrade e tanto. Davi dá uns passos e percebe: não funciona. Ele diz: não posso andar com isso, não estou acostumado. E devolve. Essa cena, que parece detalhe, é um ponto-chave. Nem toda solução boa para os outros serve para você. Autoconhecimento também é uma arma. Davi não desrespeita a proteção. Ele escolhe a estratégia que domina. Davi desce até o riacho. Escolhe 5 pedras lisas. Pega sua funda, uma ferramenta simples, mas mortal nas mãos certas, e avança. Por que 5 pedras? O texto não explica. O mais provável é prudência. Ele se prepara para o que vier. Golias vê Davi e zomba. Sou eu um cão para você vir a mim com paus? Davi responde com uma frase que atravessa séculos: você vem contra mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Davi não confia em bravata, confia em uma missão maior do que ele. Davi corre, gira a funda, lança a pedra. Impacto na testa. Golias cai com o rosto em terra. Davi corre, pega a espada do próprio Golias e confirma a vitória. Silêncio por um segundo. Depois, a mudança de atmosfera, o exército de Israel recupera a coragem e avança. Os filisteus recuam. Às vezes, o impossível só precisa de um segundo para virar óbvio. Mas o que realmente derrubou Golias? Fé, sim. Só que não uma fé mágica que ignora a realidade. Foi fé acompanhada de preparo e estratégia. Davi não tirou aquilo do nada. Ele mesmo diz que já havia enfrentado leões e ursos para proteger o rebanho. Ou seja, a coragem dele foi construída no anonimato com pequenas vitórias repetidas. Além disso, Davi recusou lutar no ponto forte do adversário. Golias era imbatível no corpo a corpo. Grande, pesado, protegido. Davi escolhe distância, mobilidade e precisão. Isso se chama estratégia assimétrica. Não se mede força com o gigante, muda-se o jogo. E tem o efeito psicológico. A coragem de uma pessoa dá permissão para que outros também sejam corajosos. O medo perde o microfone. A ação encontra espaço. Tem mais. O texto menciona recompensas para quem enfrentasse Golias: riqueza, casamento com a filha do rei, isenção para a família. Curiosamente, nada disso seduz o exército paralisado. Perceba. Incentivo externo não resolve medo interno. O que move Davi não é o prêmio, é a convicção de que aquela afronta precisava de resposta. A motivação certa nem sempre é
a mais barulhenta. Um detalhe histórico ajuda a desfazer mitos sem apagar o encanto. Documentos antigos variam na altura de Golias. Algumas tradições colocam algo próximo de 2,90 metros, outras, pouco acima de 2 metros. Para o mundo antigo, qualquer uma dessas medidas já é impressionante. Mas o foco do texto não é o número exato, é o contraste entre expectativa e resultado. Outra nota: atiradores de funda eram tropas reais. Na antiguidade, em mãos treinadas, uma funda lança pedras com velocidade e energia capazes de causar ferimentos graves a dezenas de metros. Em resumo, Davi não levou um brinquedo para a batalha. Levou a ferramenta em que tinha perícia. E as 5 pedras, mais do que um detalhe curioso, elas lembram que fé e prudência andam de mãos dadas. Ter convicção não significa desprezar preparo. Davi confia menos e se prepara. Agora, o e daí? Para a nossa vida, primeiro, todo mundo tem um Golias. Às vezes é um problema que parece grande demais. Às vezes é uma conversa difícil. Às vezes é um projeto que a gente adia porque assusta. Segundo, cada um tem uma funda, uma habilidade, experiência ou recurso que você já domina e que pode ser decisivo. Pode ser comunicação, organização, análise, empatia, disciplina, técnica. Em vez de esperar a armadura perfeita, use bem o que você já tem hoje. Terceiro, cuidado com a armadura dos outros. Conselhos são úteis, mas nem toda solução padrão serve para a sua realidade. Teste, ajuste e, se não funcionar, devolva a armadura com educação. Quarto, pratique no anonimato. As pequenas batalhas escondidas. Preparar-se, estudar, treinar, ensaiar menos, constroem a confiança que aparece quando importa. Quinto, coragem não é ausência de medo. É agir apesar do medo, orientado por propósito e estratégia. Davi não negou que Golias era enorme. Ele só decidiu que isso não teria a última palavra. Se você quiser um exercício prático, aqui vai. Pegue papel e caneta menos ou o bloco de notas do celular e responda a 3 perguntas. Qual é o seu Golias hoje? Qual é a sua funda menos a habilidade ou experiência que você já tem e que pode usar agora? E qual armadura emprestada você precisa devolver? Nomear essas coisas deixa o gigante menor e sua estratégia mais clara. No fim, Davi não venceu porque ignorou a realidade, mas porque a conheceu bem o suficiente para escolher outra abordagem. Fé, preparo e estratégia formam uma combinação poderosa, menos tanto para derrotar gigantes externos, quanto para lidar com os internos. Se essa história fez sentido para você, compartilhe com alguém que está encarando um desafio grande. E se quiser continuar nessa jornada comigo, inscreva-se no canal. 2 vezes por semana, a gente pega uma grande história bíblica e transforma em clareza prática para hoje. No próximo vídeo, vamos falar sobre o filho pródigo. Por que é tão difícil aceitar ser perdoado? E como isso muda a nossa forma de viver? Te espero!